no canal Acervo de Memórias M. Selvas no Instagram e lá no YouTube, o M. Selvas mesmo. Boa noite. Essa noite nós estamos muito felizes com a sua presença. Temos uma convidada muito especial, porém antes gostaria de felicitar a Magda. Já entrou? Como vai você? Boa noite. É uma honra, um prazer ter vocês aqui conosco. Essa noite eu quero cumprimentar os aniversariantes agora do mês de agosto. Gostaria de cumprimentar a querida Luana Pavani Bertaco, minha querida Luana. Também agora temos a Magda, temos a Dani, que será a nossa entrevistada, Daniele, a Sassa Martins, o Genese Santos. Vocês são muito bem-vindos aqui no nosso canal. Eu quero chamar a Dani para entrar aqui comigo. Me ajuda, Dani, entra aí. Pede que eu te aceito, minha querida. A família aqui em peso conosco. O Anderson também deve entrar daqui a pouquinho. Dani, você está me ouvindo? Você está aí comigo? Eu preciso aqui. Já estamos. Dani, cadê você? Vamos ver aqui só mais um minutinho. É uma noite quente aqui em Francisco Beltrão. Oi. Eu já tenho você aqui comigo, Daniele. Tudo bem, meu amor? Parece que o seu Wi-Fi tá dando não tá pegando muito legal, né? Oi, Dani. Tudo bem, queridona? Tudo E certo. aí, meu amor? Que saudade, Dani! Como é que tá em Jaraguá? Tá muito quente? Tá frio? Como é que tá? Então, tava frio, aí começou de novo essa temperatura maluca que começa a chover, e aí hoje ficou bem quente. Então já tá voltando calorzinho de novo. Hoje eu tava de short também aqui em Francisco Beltrão. Ó, entrou aí a Ana Paula, o Cassiano. Vocês todos são bem-vindos. Eu gostaria de pedir que vocês nos apoiem aqui no canal M Selvas, aqui no Instagram e lá no YouTube é Acervo de Memórias. Boa noite, Ana Paula. Eu gostaria de pedir que vocês entrem e sigam aqui no M Selvas, porque esse canal ele vem crescendo de uma maneira incrível. Temos audiência no Japão, na África, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos e no Brasil. E é um canal que tem levado um testemunho lindo de pessoas que têm mudado a sua história a partir do seu relacionamento com o nosso Criador. E a Dani é uma delas, que tem muita coisa boa para contar para a gente, para compartilhar conosco sobre a sua vida. Então, Dani, vamos começando com aquela pergunta que vai ser assim, direto no seu coração. Dani, quem é você? Beleza. Então, eu sou a Daniele, para quem não me conhece. Eu sou Daniele Stalk de Oliveira. Eu sou casada com o Anderson Dantas de Oliveira, que é sobrinho da Célia. E, assim, eu vim do lado do Stalk e do Suina, e depois eu vou contar um pouquinho aí também algumas coisas bem bacanas da minha família. Eu sou missionária, pela Batista Abapai, eu moro aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu fiz seminário quando eu tinha uns 18 anos de idade, mais ou menos, terminei o ensino médio, fui para o seminário, é um seminário da Faculdade Luterana de Teologia. Depois eu fiz um outro seminário que é do Rogate, que é da Igreja Cristianismo Decidido,
e depois eu fiz um ano de missões pela o Ministério M, é Escola de Ministério de Música e Evangelismo, que é lá em Lapa, no Paraná, onde a gente viaja durante um ano inteiro, a cada 2 dias a gente fica numa cidade e a gente fala do amor de Deus para as pessoas através de música, de teatro, pantomimas, e evangelismo 24 horas por dia. Então, às vezes eram viagens de 10 horas e a gente estava lá, vamos embora, monta palco, desmonta palco. E aí, depois daquele período, eu voltei para Jaraguá do Sul e aí Deus foi mostrando, né, o que era para eu fazer. E depois eu vou explicar um pouquinho quais são os meus projetos também, né? Então, deixa um pouquinho para depois. Mas basicamente é isso. Eu Mas, sou... mas, Dani, me explica uma coisa. Você saiu do ensino médio e foi para o seminário, né? Como é que uma pessoa tão jovem pode tomar um caminho de fé desse jeito? Me conta um pouco como é que foi essa decisão sua de optar por esse caminho. O que Então, que te aconteceu? eu sou filha de pastor e o meu pai, já assim, da educação dele, todos os filhos iam para o seminário, depois que terminava o ensino médio e educação normal de escola. E eu sempre acompanhei muitas coisas da minha educação, principalmente eu tinha na minha cabeça que eu tinha que casar com um pastor, então eu já me preparava como esposa de pastor. Eu sempre fui muito envolvida com o ministério dentro da igreja e eu sentia um pouco de falta de evangelismo e um pouco de artes para poder envolver outras coisas. E como eu nasci dentro da igreja, eu fui educada já com essa mentalidade, com esse objetivo na minha vida. Então isso já entrou no meu coração. E aí poxa, eu preciso então ir para o seminário, eu preciso começar a estudar. E eu busquei por mim mesma. Era uma coisa que eu gostava e para mim foi um presente muito grande, porque me enriqueceu não só teologicamente, mas também para minha vida e artisticamente, porque a gente também fez muitos trabalhos com teatro, música, dentro desse seminário também. Depois que eu fui fazer os outros, mas esse especificamente para mim foi crucial. Mas essa coisa de você está me contando que você é filha de pastor, e será que você seguiu essa linha aí por simbiose, assim, tipo, por influência dos seus pais? Como é que é isso? Me explica isso melhor. Então, é, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, tem o cristianismo muito forte. Do lado do meu pai, meu avô paterno, ele foi tradutor de livros cristãos. A família do meu bisavô paterno veio da Alemanha também. E eles tinham uma educação muito rígida também. Então, todos tinham que aprender teologia, filosofia, agricultura. E meu pai, ele foi educado dessa forma também. Então, isso vem um pouquinho do lado do meu pai. E do lado da minha mãe, tem um ministério muito forte que foi a fundação da Igreja Cristianismo Decidido, que é também o motivo pelo qual, porque a minha família acabou chegando em Jaraguá do Sul. E é bem bacana também, tem um testemunho muito forte com isso, porque o meu pai ele se tornou pastor da Cristianismo Decidido, que na verdade a Cristianismo Decidido foi fundada pelo lado da minha mãe, então tem uma história bem, bem bonita, assim, bem forte também. E eu acho que meio que passa o cajado, porque é uma questão também de herança de família. Então a gente acaba crescendo nesse meio, vai aprendendo e a gente vai seguindo. Não tem como fugir muito. Quando Deus te chama para um propósito e o propósito é da família, não tem como fugir. É aquilo que Deus colocou no coração e você vai seguindo o caminho. Então, desde pequenininha, eu tinha isso muito forte para mim. E Porque assim, eu já entrevistei pastores aqui que se converteram com 4 anos, 5 anos.
de idade. Hoje eles têm 60, 55 e tal, quer dizer, a vida inteira. Mas eles tiveram uma convicção da natureza pecaminosa e tiveram um chamado assim, desde pequenininho. Você teve essa experiência também? Tive. De pequena já, assim, eu tinha me convertido com 9 anos, e aí com 10 anos eu fui batizada. E aí, desde então, aquilo ficou muito forte para mim. Eu acompanhava o meu pai nas viagens missionárias, nos seminários, nas palestras, porque meu pai também é professor de teologia, então ele. Eu sempre ia junto porque eu queria saber muito dessas coisas. E quando eu fui para o seminário, quando eu saí do ensino médio e fui para o seminário, meio que me bateu de frente os meus pecados. Foi uma coisa muito forte para mim. E quando eu vi a realidade onde eu estava indo, foi ali que eu tive que tomar uma decisão mesmo. E eu digo no sentido de ministério, porque aquilo já tinha no meu coração. Mas quando eu fui para o seminário, é que daí caía a ficha. Opa, eu estou aqui, eu estou estudando a palavra de Deus. Tá. Meu Deus, o que está acontecendo? E aí você começa a estudar a palavra de Deus um pouco mais a fundo, começa a fazer exegese, e aí vai estudando os outros livros, e histórias de missionários, e também denominações de igrejas e outras religiões. Você começa a juntar todas essas coisas, isso vai mexendo com a tua existência. Por mais que eu tinha já esse sentimento de pequena, no seminário mesmo que eu peguei, ai meu Deus, é isso. Então, é isso. E depois o Anderson também, ele vai ter um momento de live, ele vai contar um pouquinho da história dele, mas a forma como a gente foi ordenado foi mais ou menos nesse sentido, porque o Anderson, ele de pequenininho, ele brincava que ia ser pastor quando crescesse. E é muito interessante isso, é muito legal. E a igreja que a gente frequenta hoje também é de família. Então, eu tenho a história da minha família, que é da Cristianismo Decidido, mas o Anderson, vindo da Abapai também, com o tio dele, que foi o fundador da Abapai. E foi interessante que quando ele veio aqui para Jaraguá, e a gente estava junto no ministério com o meu pai, né? E depois teve um momento que a gente pensou, tá, e agora? E a gente, o que vai ser do nosso futuro? O que Deus quer pra gente? E aí que caiu a ficha dele, ele falou, poxa, eu ainda sou da Abapai. E aí ele entrou em contato. Deu uma congelada, Dani. Não. Aí, volta um pouquinho, porque o seu Wi-Fi deu uma. Opa, Você tá. estava contando que o Anderson voltou para a Abapai. Isso. E aí, quando O a gente Ministério Abapai. Uhum. foi conversar com o tio dele, que é pastor na igreja de Francisco Beltrão, o Jaza, e aí a gente conversando, a coisa foi assim, foi meio que intimada. E aí, vocês não tem uma igreja aí? Ah, então, montam vocês a igreja de vocês? Ai, como assim? Sabe quando aquilo foi? Mas foi tão rápido e eu tinha tanta certeza, porque eu me preparei a vida toda para isso, que eu olhei, amém, tá bom. E a gente foi ordenado pastor dessa forma. E foi algo assim incrível, porque a partir do momento que a gente tomou a decisão, Deus começou a dar para nós a lista de nomes para essa possível igreja. E Deus já deu o local e a data para começar. E as coisas já estão começando a caminhar. Então, assim, foi Deus dirigindo os nossos passos já nesse sentido também. Então, é só Deus. Eu só sou instrumento da Quantos anos você tem, Dani? Eu tenho 27. Deixa eu fazer 27 anos. Como é que você vê uma jovem com a sua idade no pastorado, vivendo uma vida cristã que é diferente da vida de quem não é cristã, né? Como você vê essa diferença, Dani? Como você vê o seu coração, a sua vida espiritual e das pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade
essa decisão e que tem a sua idade, essa geração agora? Me fala um pouco sobre isso. Sim. Eu converso com muitas pessoas e eu vejo uma tristeza na alma muito forte. A pessoa, por mais que ela tenha as experiências dela, vive o dia a dia, mas parece que aquilo é superficial, porque não tem um sentido existencial. Porque Deus é o Criador e Deus cria os seus filhos com um propósito. E quando você não está nesse propósito, a vida fica meio. Parece que a coisa tá, eu só vou trabalhar, vou dormir, vou viver meu dia a dia, vou ter meu momento de lazer. Fica meio rotineiro. E com Deus, nada é robótico. O tempo todo você tem momentos de experiência com Deus em que você tem uma intimidade muito forte. Eu não estou dizendo que, agora os meus problemas acabaram. Eu passo pelos mesmos problemas que as jovens que eu passo. Inclusive, a gente compartilha dos problemas, né? Mas a gente percebe que a pessoa que não tem Deus, que é alguém para se apoiar e confia em Deus, sabendo que Deus está no controle disso tudo, que não sou eu que vou lá e escrevo a forma como é para ser o meu dia a dia, que eu tenho controle das coisas, dá um alívio, tira um peso das costas, sabendo que Deus me criou e que Deus quer o melhor de mim. Que Deus me quer saudável, que Deus me quer inteligente, que Deus quer que eu alcance os meus objetivos e os meus sonhos, mas que, acima de tudo, os sonhos dele são muito melhores do que os meus. E que Deus está no centro de tudo. Ele criou o mundo, ele criou a minha vida. E isso, quando a pessoa entende esse significado, a existência, cara, transforma, não é à toa que transforma a vida da pessoa. O Espírito Santo entra na minha vida, o exterior também muda. Porque quando Deus está na gente, até a personalidade da pessoa é transformada. Porque é Deus. Deus tem uma personalidade, né? E é incrível isso. Então, eu vejo principalmente agora nessa geração uma depressão muito profunda. Tem muita gente colocando muitas máscaras o tempo todo. Em diversos lugares, em diversos ambientes. E quando a gente tem Deus, a gente é autêntico. Não importa onde a gente vai. Eu sou a Dani em todos os lugares. E teve uma vez que eu ouvi isso, e aquilo para mim foi muito forte. A pessoa pegou e falou assim: meu Deus, Dani, você é a Dani em todos os lugares? Uma pessoa do trabalho falou isso para mim. Ela me encontrou na igreja e ela falou: nossa, você é a mesma aqui e no trabalho. Que incrível! Eu, sim, e por que eu não seria? Sabe, eu tenho Deus e tá tudo bem. Então, por mais que tenha os momentos difíceis, Deus me criou dessa forma. E um pouco disso foi trabalhado no meu exterior, porque eu trabalhei 8 anos em salão de beleza. E toda vez que sentava uma cliente na minha cadeira, eu ia orando pela vida dela. Porque por mais que eu gostasse de fazer maquiagem, fazer cabelo, eu via muita gente insatisfeita com a própria vida e querendo se transformar em outro personagem, em outra pessoa. Eu falei, peraí, não que seja errado você se arrumar, mas não perca a tua essência, porque você é linda. Quando a gente tem em Deus, o nosso semblante fica mais bonito, sabe? Então... O rosto mostra o que o coração está cheio, né? Exatamente. É o que diz lá em Provérbios. Então, assim, Dani, pelo que você está me falando, tá passando aqui na minha cabeça, assim, Deus me fez, eu tenho a minha personalidade e Ele vai moldando meu caráter. Quer Isso. dizer, eu não mudo o meu jeito de ser. Né? Sim. Você é Dani, com essa doçura da Dani, com o jeito, o charme da Dani, tudo certo. Mas o caráter, o propósito, as perspectivas, porque assim, hoje eu estava conversando com uma guria que abriu um café aqui, e ela assim, meu irmão não veio trabalhar hoje, ele tem 16 anos, está em casa deprimido. Uhum.
Então, a depressão hoje está pegando muito forte as pessoas. E eu tenho uma amiga, hoje ela tem quase 70 anos, nós nos conhecemos, eu tinha 15, ela tinha 18. E ela sempre teve um caráter, uma forma radical de ver a vida e uma rigidez, mas, na verdade, dentro dela era tudo completamente diferente. Então, a gente observa que tem máscaras aí, máscaras dentro da família, máscaras dentro do trabalho, máscaras no seu relacionamento com a sociedade. A narrativa é uma, o comportamento é outro, e chegou no fim agora, nessa altura do campeonato, ela tem que tomar uns remedinhos para dormir, para acordar, para comer, para parar de comer. Então, eu creio, eu sei que tem muita gente que precisa de equilibrar as químicas Uhum. dentro, normal, os hormônios. Mas quando a pessoa tem o Senhor, ela vai se resolvendo muito melhor dentro dela e essas coisas vão se diluindo. Eu creio, sim, na ação de Deus dentro do nosso organismo, do nosso caráter, da nossa força, nossa vida. Está entrando aí também o Max, lá do Rio de Janeiro, o esposo da Rebeca no Rio, um Ai, beijão. Entrou, então também você tem o Maicon Meyer, deve ser dos seus amigos. Tem é muita daqui. gente sua aí, tem muita gente sua aí de Jaraguá do Sul, da sua família. Vocês todos são muito bem-vindos. Aproveitem o canal aqui, o M Selvas, tem muitos testemunhos, muitas idades, pessoas de vários lugares do mundo dando testemunho desse Deus que está atuando na vida de muita gente. Todo aquele que abre a porta, ele entra. E como aí a Dani, que é uma jovem de 27 anos, com uma convicção tão profunda sobre a sua relação com o nosso Criador e com a sua vida cheia de propósitos profundos, maravilhosos, coloridos, alegres, fortes nas dificuldades. E você está aí, Dani, contando para a gente essa vida tão boa de ser vivida que você tem, né? Jesus te pegou desde pequenininha, hein, Dani? É. Complementando Graças a o Deus. que você Uhum. comentou sobre depressão, eu tenho um breve testemunho. Eu fui fazer missões num ano e eu me decepcionei com cristãos também, em que eu esperava um tipo de atitude e eu recebi outra no meio da missão. E eu tive uma crise muito grande, eu comecei a ficar doente, de verdade. Eu estava muito, muito, muito magra e eu comecei a ter insônia e muitos problemas de saúde, com alergia na mão, intolerância à lactose. E eu comecei a tomar medicação forte para conseguir dormir. Aí eu entrei em depressão. E o Anderson casou comigo pela fé de que eu ia melhorar. Então ele casou comigo com um caquinho. Eu com as minhas lutas diárias e pela fé ali a gente permanecendo firmes. E ano passado, no início da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu falei, Deus, eu não quero mais tomar nenhum remédio. Eu decidi, eu e Deus, né? Deus, você vai ser meu psicólogo e você vai cuidar de mim. Eu não quero mais tomar nenhum remédio e eu quero ter alegria no meu coração. Porque eu tava triste o tempo todo. Eu comecei a ter crise de pânico, eu não conseguia cantar mais, porque o ministério era de música, eu não conseguia mais cantar. Então, tudo aquilo que Deus tinha dado para mim, eu não conseguia mais fazer, porque eu me decepcionei com a igreja, me decepcionei com pessoas também. Então, eu tive as duas fases em que eu experimentei um momento de crise existencial muito forte para mim. E aí foi um período assim em que eu me senti num buraco. E aí, ano passado, na pandemia, no início da pandemia,
Do nada eu olhei assim pro Anderson, eu tô bem, eu tô me sentindo bem. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida. E Deus começou a falar para mim, eu vou trabalhar tudo, eu vou resolver tudo na tua vida. Sabe quando a gente começa, mas como você vai resolver tudo? Mas é tudo, tudo mesmo? Sim, tudo. Saúde, emocional, físico, eu vou resolver tudo. Não se preocupe que eu vou resolver tudo. E aí tá bom. Eu deixei essa fase acontecer e Deus começou a trabalhar em mim. Essa essa vida que eu tô vivendo agora não é a fase, é a vida que Deus preparou para mim e eu tô conseguindo vivenciar isso. E isso é um presente maravilhoso. Você saber que você tá no caminho certo e você tá vivendo aquilo que Deus queria que você vivesse. Porque eu tive a fase e que eu não quero mais. Deus me libertou daquilo. Então, é uma questão também que é interessante, por isso que eu comentei dos jovens muito depressivos, né, e com muita dor, eu sei o que que é isso, porque eu senti também, mesmo sendo cristã, eu tive uma crise muito forte, mas que Deus, volta, 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 não foge não, tá tudo bem. Então, e foi Deus que cuidou de mim. Aham. Isso é que acontece, né, Dani? Porque assim, está todo mundo no mesmo barco. Nós estamos aqui no mesmo planeta, sujeitos às mesmas contingências, né? Tem cristão aí que já morreu, pastores, morreu de Covid, tem gripe, tem que pagar aluguel, tem que pagar a luz, tem que ir no mercado, tem dor de barriga, tudo igual. A grande diferença é que quando nós temos o Espírito Santo em nós e trabalhando ao nosso favor, nos oferecendo uma vida com propósito, tudo acontece de jeito diferente. A gente não é um barco que está assim à deriva, não. Nós temos um porto para chegar. Nós temos uma onda para enfrentar e ela vai respeitar a hora que o nosso barco vai passar. Ela não vai virar o nosso naviozinho, não. E até nós chegarmos no nosso porto, porque o timoneiro é o capitão desse navio, não é a gente, não. Então, é essa que é a diferença, é isso que a gente tenta passar, transmitir para as pessoas que estão tristes, doentes, em desespero, que existe uma saída, existe uma porta, existe alguém que está te amando e de maneira tão maravilhosa que provou o seu amor morrendo por nós. Só que, como ele é Deus, a morte não pôde retê-lo. Dani, me conta um pouco sobre você e o Anderson na fase de namoro, como é que foi o encontro de vocês, até ao ponto de vocês terem um ministério juntos, um casamento. Conta aí pra gente. Sim. Então, a gente se conheceu em 2015. Foi, inclusive, numa fase em que o meu avô paterno tinha falecido. E 2 semanas depois, o Anderson apareceu. E foi, na verdade, assim. Foi lá na Cristianismo Decidido, o Samuel, que é Samuel Elvas Franco, que é primo, ele frequentava Cristianismo Decidido, morava aqui em Jaraguá, e ele tinha comentado de um primo que era músico, que queria apresentar para o pessoal, e aí o Anderson apareceu na igreja. E aí eu tava numa fase assim que, ai meu Deus, não quero ninguém, não tô muito bem. E aí, quando eu olhei pro Anderson, o Anderson sentado num piano, com um chapéu, né? Todo assim, cabelão comprido, né? Do jeitinho dele, eu olhei assim, ai meu Deus, eu não posso conversar com ele, Deus, não posso, porque eu vou me apaixonar. E assim, eu nem sabia direito quem era, eu não sabia até então. E aí eu não falei com ele. Mas quem foi falar comigo foi o Anderson. E aí a gente começou a conversar. E foi um fim de semana curto, mas muito rico.
E aí eu, nossa, meu, que cara legal! Ele é músico, ele é artista, nossa, que bacana! Pena que mora em São Bernardo, em São Paulo. E agora, o que que eu vou fazer? Eu aqui em Santa Catarina e ele lá em São Paulo, né? E eu perguntei para ele, você tem celular? A gente pode conversar? Ele, não, eu não uso celular. Eu me apaixonei por um nômade, não usa nada, né? Aí ele falou, não, é uma fase, eu não quero usar tecnologia, mas eu tenho um e-mail. Se você quiser me mandar alguma coisa, assim, pode me mandar um e-mail. Pelo menos e-mail ele tem, né? Mas aí eu assim, né? Ai, Deus, não, deixa aqui, deixa acalmar o Dani. Eu tô muito empolgada. Deixa acalmar aqui um pouquinho. Aí eu deixei guardado na gaveta o e-mail. Daí deu um mês. Eu resolvi mandar mensagem. Aí eu mandei mensagem. Eu falei, oi, tudo bem? E a gente começou a conversar sobre artes. Porque eu tava numa crise de identidade, assim, com artes. Aí, o que eu faço? Eu faço teatro. Foi aí que eu fui para a missão da Escola de Ministério de Música e Evangelismo. Ele que me incentivou para ir. Que foi muito bom, porque aprendi muita coisa, desenvolvi muito e amadureci muito. E também passei por lutas, que foi aquilo que eu falei um pouquinho antes. Enfim, aí a gente começou a conversar e tal, sobre ministério, sobre as coisas da vida. E aí ele começou a conversar comigo e já era tipo chat por e-mail, assim, sabe? Mandava um e-mail e já respondia, era super rápido. Aí teve um dia que eu recebi uma ligação de São Paulo. Quando eu vi, era ele. E aí ele falou assim, eu precisava encontrar uma pessoa neutra, porque eu tô passando por uns momentos muito difíceis da minha vida, eu precisava me abrir com alguém. Aí ele começou a conversar comigo. Aí tá, agora tá com celular, né? Então vamos começar a conversar por celular. E as conversas eram muito profundas. As pessoas vão achar meio estranho, mas a gente falava muito sobre a vida, sobre sonhos, sobre propósito e sobre ministério mesmo. Então era esse tipo de conversa que a gente tinha. E duravam 7 horas as conversas por telefone. E aí teve um dia em que era tão certo, a gente tinha tanta certeza, a coisa estava amadurecendo tão forte dentro da gente, que ele, do nada, ele pegou e falou assim, a gente tem que casar. Isso tudo por telefone, a gente tinha se visto uma única vez. Aí meu coração começou a bater, eu falei, tá bom, a gente vai casar? Vai. Então tá bom, combinado? Combinado. Assim. Aí ele veio me visitar em Jaraguá algumas vezes. Aí meu pai ficava meio assim, porque eu não conhecia ele, daí queria conhecer melhor. Daí, não, filha, calma, você mal conhece ele, já quer casar, como assim? Deixa eu conhecer ele direito. E aí foi o momento que eu fui para a missão e a gente esperou. A gente não namorou naquele período. Eu simplesmente peguei e falei, ó, Deus, eu sei que eu tenho que casar com ele. E ele sabe que tem que casar comigo? Tá bom, a gente não precisa ficar segurando mãozinha, dar beijinho, tá tudo bem. Eu vou entregar nas tuas mãos porque eu sei que o Senhor guardou ele pra mim. E eu deixei. E aí, em 2016, no final do ano, ele passou as férias com a minha família. A minha família gosta muito de acampar. A gente estava em São Francisco do Sul. Na virada do ano, aí ele conversou com meu pai. Meu pai aceitou. Do tipo, ele tinha que namorar meu pai, entendeu? Basicamente isso. E aí o meu pai aceitou e ele falou, sim, tem a bênção. E a gente começou a namorar no dia 1º de janeiro de 2017. Em abril nós noivamos, em agosto nós casamos. Então foi tudo E ele assim. foi para Jaraguá do Sul. E ele foi para Jaraguá do Sul, isso. Inclusive, ele hoje dá aula de música, numa escola de música em que o professor de música era da igreja, uma época da igreja do meu pai, e me conhece desde pequenininha e tal. Daí eu falei, ó, vai lá que ali vai ter trabalho, ali vai ser bom. E hoje ele ainda está trabalhando lá, inclusive, e tem muitos alunos lá. Enfim, foi bem um em Jaraguá. pianista, ele é um músico cientista, né? Meu Sim. Deus do céu, como o Anderson, acho que no céu ele que vai
pilotar o pianão lá, os teclados, ele que vai pilotar para a gente fazer os louvores, os anjos e todo mundo, porque ele é bom ele é muito bom, né? Ele é Muito bom. maravilhoso, vocês dois. Então, eu vou perguntar se você pode cantar uma música aí para gente, aquela música que você cantou aqui para nós em hebraico, né? Mesmo a capela, não sei se você toca algum instrumento aí também, mas se você Então, quiser. eu posso chamar o Anderson, que o Anderson, ele tá aqui. Eu vou chamar ele. Gente! Ver Que se ele... ótimo! Aí ele pode tocar violão, eu posso cantar. Peraí, só um pouquinho. Uau! Ele toca tudo, né? Então, vocês estão vendo aí, jovens, como é maravilhoso quando a gente entrega nas mãos do nosso Senhor a nossa vida, o nosso futuro. Quando você que tem esse anseio em encontrar alguém, se casar, em constituir uma família, ter um companheiro, uma companheira parceiro, olha aí que exemplo mais incrível, que experiência mais incrível ter esses dois jovens. Olha como é possível um encontro com pureza, com certeza, com propósito, com grandeza, hein? Puxa, que legal, vou ver o Anderson. Tô com saudade de vocês, viu? Muita saudade mesmo. Eu vou, eu vou Então, bater em Jaraguá do Sul, quero dar. Oi, Anderson, querido! Beijos mil! Semana que vem é você, hein? Aqui no Acervo de Memórias. Viu? Fiquem ligados. Quinta-feira que vem, o pastor Anderson Dantas, aqui no Acervo de Memórias. isso aí. Então a gente vai cantar uma música em hebraico, que ela fala sobre os mensageiros da paz, os mensageiros do Altíssimo. Essa é a tradução da música, e ela é muito profunda, e a gente está começando a estudar um pouquinho de hebraico aí, e Deus tem falado muito com a gente sobre o povo judeu, o povo escolhido por Deus. E a gente quer transmitir, então, essa musiquinha para vocês, essa mensagem. Shalom Aleichem, Malachim Asharet, Malachim Elyon, Mimelech, Malachim Hamelach, HaKadosh Baruch Hu. Vahoni leshalom, Malachei hashalom, Malachei elyon, Mimelechim, Malachei hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachim hashalom, Malachim elyon, Mimelechim, Malachim hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzechem leshalom, Malachim hashalom, Malachim elyon, Mimelechim, Malachim hamelachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzechem leshalom, Malachim hashalom, Malachim elyon,
Malachim Hamelachim Hakadosh Baruch Hakadosh Baruch Hakadosh Baruch Aê. Maravilha! Shalom! Shalom. Obrigada, Anderson. Beijos. Um beijo! Até a semana que vem. Semana que vem estou aqui com você. Com certeza. Eu estou aqui com você. E com todos vocês. Obrigada, amor. Sim, a audiência está bem grande. Inclusive, quero aproveitar para dizer aí para os seus convidados, a sua família, a sua igreja, que divulgue essa entrevista, entre aqui seguindo a gente aqui no acervo de memórias, Selvas, e nos ajude a divulgar esses testemunhos para aquelas pessoas que vocês estão evangelizando, que vocês querem que elas se fortaleçam espiritualmente com esses testemunhos. Lá tem vários. Faz um ano que a gente está aqui no canal, então vocês sejam cooperadores na divulgação do reino dos céus. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Dani, coisa linda demais. Agora, Dani, eu queria que você me falasse um pouco, então, você já falou por que Jaraguá do Sul, e também gostaria que você falasse um pouco sobre os planos aí para o futuro, né? Quais os planos que vocês estão pensando para a vida de vocês, para a vida da igreja? A palavra é sua, Dani, queridona. Sim! Então, a gente tem um projeto bem bacana, que Deus, então, ele tinha dado para a gente a lista bonitinha, e a gente vai fazer, digamos assim, a igreja da Abba Pai aqui em Jaraguá. Mas, por enquanto, vai ser algo assim, com um projeto diferente. Então, a gente está reunindo as pessoas sem placa de igreja, porque vão ser pessoas que estão machucadas com igreja, são pessoas, inclusive, que ficam até meio assim com relação a Deus, a palavra de Deus mesmo. E nós queremos, então, até pedir oração, porque a gente vai trabalhar focando realmente em Deus e pregando para as pessoas sobre Deus, tirando um pouquinho a ideia de religião. Então, é um ministério um pouquinho diferente. A gente vai fazer, inclusive, numa escola de música, num lugar informal, para as pessoas que quiserem aparecer, venham. E o nosso projeto já começar agora no primeiro sábado de setembro. Nós já temos algumas pessoas que já vão estar conosco. O Anderson vai estar trazendo a palavra, eu vou estar com ele também com o louvor. Depois, mais para frente, a gente vai colocar o trabalho com crianças, mas por enquanto a gente vai estar trabalhando ali, nesse sentido. A gente vai trabalhar também questão artística depois, porque por que a gente também cantou essa música em hebraico? Deus nos mostrou muito forte aqui em Jaraguá a questão do misticismo, né? Questão de esoterismo muito forte. E, na verdade, as pessoas têm buscado isso por querer voltar à natureza, né? Por querer encontrar um sentido para a vida. Né, que foi exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Poxa, a pessoa quer encontrar um objetivo, um propósito. Só que, às vezes, por não saber a verdade, vai distorcendo e acaba buscando de forma errada e acaba se machucando no meio desse caminho. E Deus nos mostrou muito, na palavra de Deus, em hebraico, em grego, alguns símbolos, uns significados profundos, em que a gente vai conseguir explicar justamente para essas pessoas. Por que Deus nos deu esse povo? E por que Deus nos deu justamente
a língua, os símbolos, essas músicas diferentes, tudo em prol do reino. E dessa forma a gente vai começar a conversar com essas pessoas, porque elas estão abertas e elas estão querendo receber mais do evangelho, porque elas estão querendo algo na vida. Então vai ser mais ou menos nesse sentido também o nosso trabalho, que é um trabalho um pouquinho diferente. Então a gente vai começar mês que vem já temos a data. A gente já está há meses trabalhando e as pessoas que têm procurado nós. Assim que a gente aceitou o ministério, em conversas assim com as pessoas abertas sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre existência, elas começaram a buscar isso. E a partir daí, então, que Deus mostrou pra gente o foco, as pessoas e qual o objetivo também do projeto. Porque tem muito evangelismo que é para drogados, né? Ou evangelismo também que é, enfim, para determinados lugares, às vezes para o sertão, mas o nosso especificamente é para essas pessoas esotéricas, né? Com misticismo. Então, vão vir pessoas que não é especificamente desse projeto específico. Então, mas é mais ou menos isso. Que bom. Eu vim da nova era, né? Eu era mística e sim. E o Senhor me levou lá no inferno para eu ver para onde eu estava indo. Mas como assim? Eu sou tão boazinha, eu só faço bem. Estou na luz, no caminho aí da era de Aquários. E aí ele me mostrou que ele é o Senhor de todas as eras. E que em todas as eras, ele é o caminho para os céus, não existe outro. E aí eu vim para Jesus há 35 anos atrás. Ô, glória! Deus abençoe, viu? Abençoe. É um trabalho, as fortalezas do mal são poderosas, né? Elas lutam muito para não perder essas mentes. É complicado, mas muitos virão, pode ter certeza. Glória a Deus, com certeza. O Jaza, ele fala, se a Célia se converteu, qualquer um se converte. Mas, às vezes, eu fico vendo um pessoal assim que eu não sei como é que vai ser, não, mas está testemunhado lá. Nem que seja no último suspiro, né? Vai gritar Jesus. Eu lá na UTI, quando eu estava com Covid, que Deus teve um propósito de me colocar 15 dias lá naquela UTI, né? Eu ouvi as pessoas, todo mundo gritando Jesus. Não tinha ninguém gritando socorro Buda, socorro Orixá, não tinha ninguém gritando isso, não. Todo mundo sabe que no final a voz, o nome que vem buscar, vem salvar, vem socorrer, é o nome de Jesus, não tem outro. E ele é tão bom, tão carinhoso, tão maravilhoso, né? E eu sim, Dani. Você sabe que um pouquinho do que eu comentei, né? Por que a gente veio para Jaraguá, que é a história da Cristianismo Decidido, que meu pai trouxe a igreja para cá, também tem uma história com relação a isso. Que, na verdade, assim, a Igreja Cristianismo Decidido, meu bisavô fundou, meu bisavô materno. E é bem interessante porque eles vieram da Alemanha, aí vieram para o Brasil, e aí começaram a morar no sertão paranaense, e lá eles sofreram muito, mas muito mesmo. E assim, eles não eram cristãos, era católico não protestante do lado do meu bisavô, e a minha bisavó, assim, até tinha alguns evangélicos, mas eles não estudavam a palavra de Deus. E por um acaso, caiu um folheto no chão que estava escrito, inclusive até, Jesus vive, Jesus vence. E as pessoas nem sabiam direito do evangelho e viram aquele folheto. E quando viram no verso, era de uma missão da Alemanha. Eles falaram, tá, mas o que é isso aqui, então? E aí eles buscaram, eles falaram, traz um missionário aí da Alemanha para cá, porque a gente quer saber direito o que é esse Jesus aí.
E foi interessante porque eles descobriram que mandaram missionários até para a China, eles falaram, então manda aqui para o Brasil, que a gente quer saber o que que é isso. E isso é início dos anos 1900, bem tarde, bem lá atrás. E aí o que que aconteceu? Começo do século XX. Exatamente. Veio um missionário em que daí depois ele acabou trazendo escola para as crianças, porque tinham 20 famílias ali em que a vida era muito precária, não tinha nem ensino direito, e tinham 26 incrédulos, ou seja, 30 famílias e 26 incrédulos. E ali foi o trabalhar de Deus, e aquilo foi muito forte, porque depois tiveram malária, aí o pessoal saiu lá do projeto, aí depois o missionário casou, mas não deu certo, aí romperam o projeto, foi uma luta constante, até que eles conseguiram finalmente ter a igreja, que é a Igreja Cristianismo Decidido, que é em Ponta Grossa, e em Curitiba, que ainda tinha os cultos, inclusive em alemão e tudo. Então, quando retornou, na verdade, foi porque um missionário que tinha feito missões começou a imprimir também folhetos de novo. Começou a imprimir folhetos, só que ele brasileiro começou a imprimir folhetos, onde surgiu a Luz e Vida, e ali na Cristianismo Decidido, como o pessoal era muito ativo e queria buscar muitas coisas novas para evangelismo, porque é uma igreja muito evangelística, eles criaram o Esmilinguido, e aí, que foi na Cristianismo Decidido. E aí depois venderam o Esmilinguido para a Luz e Vida, mas que a Luz e Vida também estava ligada a Cristianismo Decidido. Inclusive lá em Curitiba, a loja fica do lado da primeira igreja, hein? E é bem interessante, porque através de uma coisa que parecia que nunca ia vingar, que não ia dar certo, pessoas que nem acreditavam no evangelho, trouxe o fruto que é hoje, que todo mundo conhece o Esmilinguido, que, enfim, é bem interessante. Dani, o seu Wi-Fi não está deixando o seu rosto, pelo menos aqui para mim, não está. Como a sua voz tá dando para ouvir, nós estamos aqui te ouvindo, tá? Tá. Mas, Dani, então, eu vou agora te dar 1 minuto para suas considerações finais. E a semana que vem o Anderson vai estar conosco, aí você vem cantar de novo aí com ele, tá? Tá. E quero agradecer a honra que você deu de nos aceitar o nosso convite, de vir nos prestigiar aqui, trazer seu testemunho, trazer um pouquinho da sua vida aqui para as pessoas entenderem, conhecerem, se edificarem com essa jovem linda do reino dos céus. 1 minutinho, Dani, pode falar. Então tá bom. Gente, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade. Eu estava um pouquinho nervosa, ansiosa, né? Porque daí muitas pessoas para verem, mas foi muito bom porque eu vi que Deus falou através de mim, que não fui eu que controlei. A gente às vezes tem script, mas é Deus que conduz. E uma coisa que é muito importante, você não consegue ter um objetivo na vida se não for Deus na tua vida. Porque Deus é o teu criador. E criação é bênção. Então Deus é abençoador e Deus criou bênção. E você é uma bênção porque é a criação de Deus. E Deus, Ele só quer bênçãos para a tua vida. Então, a partir do momento em que você reconhece o Criador que criou você, só vem bênção. Amém. Amém, pessoal. Tá complicado aqui o Wi-Fi da Dani, mas eu sei que ela está transmitindo palavras de amor, de alegria, de incentivo, de encorajamento, e eu agradeço a vocês todos aqui, a sua audiência, aguardando você de volta aqui, quinta-feira que vem, às 20 horas, o pastor Anderson Dantas, esse jovem querido músico, estará conosco. Então, deixo a todos um grande abraço, um grande beijo, Deus abençoe e até lá. E sejam seguidores aqui do canal Acervo de Memórias. Muito obrigada por todos vocês.
Entrem lá e sejam edificados, abençoados aqui com a gente. Um grande beijo, um grande abraço e até quinta-feira que vem. Um beijão.